Mais um vídeo na nossa série de vídeos sobre complicações do diabetes e hoje a gente vai falar de uma complicação aguda do diabetes, que é a cetoacidose diabética. Você já ouviu falar sobre cetoacidose? Sabe o que é isso? Quer saber o que é? É só continuar assistindo esse vídeo. Assim como em todos os outros vídeos sobre complicações do diabetes, eu quero deixar claro para vocês que essa série de vídeos não tem o intuito de gerar pânico em ninguém, nem de apontar o dedo em quem já tem algum tipo de complicação. Eu tô fazendo esse vídeo somente com o intuito de educar, de mostrar para vocês quais são as complicações que existem baseadas num mau controle glicêmico e lembrando, assim como em todos os outros vídeos, o controle glicêmico não depende somente do paciente, né? Não depende só da negligência desse paciente, mas também pode ser um tratamento inadequado, um diagnóstico errado, enfim, diversas outras coisas. Então, eu queria educar vocês, porque se você estiver tendo um tratamento inadequado, é importante que você busque o mais rápido possível a ajuda de outra pessoa para você ter um tratamento bom, para você fugir das complicações ou evitar as complicações, tá bom? Então, vamos falar da cetoacidose. Primeiro de tudo, ela é uma complicação aguda do diabetes, ou seja, é uma complicação que acontece mais rapidamente, sem a necessidade de ficar anos dentro da questão do descontrole glicêmico, tá? Ela é mais comum em pessoas com diabetes tipo 1, porém, pessoas com diabetes tipo 2 também podem ter cetoacidose. E por que ela é mais comum nas pessoas com diabetes tipo 1? Basicamente, as pessoas com diabetes tipo 1, elas não produzem insulina e a cetoacidose é causada justamente pela falta da insulina. E como que pode acontecer num paciente diabético tipo 2? Quando a gente está num quadro infeccioso, num quadro de estresse, enfim, quadros que elevam muito os nossos níveis glicêmicos, podem causar cetoacidose diabética em pacientes com diabéticos tipo 2, especialmente aqueles que não estão com tratamento adequado e não estão com controle glicêmico em dia, beleza? De acordo com a SBD, a cetoacidose diabética é uma emergência médica que acontece quando os níveis de glicose no sangue do paciente diabético encontram-se muito altos e estão acompanhados do aumento na quantidade de cetonas no sangue. Basicamente, a cetoacidose acontece quando não tem insulina no organismo ou não tem insulina suficiente, e aí os níveis de glicose sobem absurdamente. Quando a gente tem falta de insulina no nosso corpo, duas situações simultâneas acontecem, né? A primeira delas é a hiperglicemia, que é aquela coisa fácil de acontecer, é simplesmente você não aplicar insulina corretamente, você vai ter uma hiperglicemia. E a segunda coisa é que por causa da hiperglicemia, a glicose não entra nas células e aí as células sentem falta de energia, né? O que nutre a nossa célula é a glicose. E aí a gente tem uma outra coisinha que acontece, que é o seguinte: para evitar que as células parem de funcionar, o nosso corpo cria um processo que se chama cetose, que é quando a gente utiliza os nossos estoques de gordura e às vezes até de proteínas para gerar energia pra gente. Quando o nosso corpo usa a gordura como forma de energia, ele libera as cetonas no nosso sangue. E as cetonas, elas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o pH do nosso sangue. E se não forem tratadas essas cetonas e não equilibrar essas cetonas nos níveis normais, a gente pode entrar num processo de coma que pode levar até a nossa morte por cetoacidose. E aí o que acontece? Muitos pacientes diabéticos tipo 1, antes do diagnóstico, antes de começarem o tratamento com a insulina, é muito comum que acabem entrando em cetoacidose. E algumas pessoas entram até em coma por cetoacidose, porque, obviamente, não tem insulina nesse corpo, os níveis de glicose ficam astronômicos, extremamente altos, o corpo tenta quebrar as células de gordura, as células de proteína, de tudo quanto é jeito, e é por isso que a gente acaba perdendo peso antes do diagnóstico, não é uma forma de perda de peso saudável, e aí começa a se liberar cetonas enlouquecidamente no nosso sangue e aí desequilibra o pH e é por isso que a gente entra em coma, tá? Desequilibra o pH do nosso sangue. Esse sangue extremamente ácido passa pelo nosso corpo todo e é óbvio que vai causar algum desequilíbrio, porque o sangue ele tá correndo no nosso coração, ele tá correndo nos nossos órgãos, ele tá correndo no nosso cérebro e é por isso que é tão prejudicial a cetoacidose assim. Então, qual é o fator de risco para a cetoacidose? Não precisa de muita coisa, gente, não é
é aquele negócio que eu falei pra vocês de, se você tiver hábitos de vida ruins, você vai ter cetoacidose. Se você tiver tabagismo, você vai ter cetoacidose. Pressão alta, você vai ter cetoacidose. Não. O único fator de risco da cetoacidose é a falta de insulina. Logicamente, né, que a falta de insulina causa a hiperglicemia. Ou seja, um paciente diabético tipo 2 que tá com uma glicemia muito descontrolada por um fator aí, às vezes de infecção, ele vai precisar provavelmente do uso da insulina para poder abaixar e regular esses níveis de glicose por um tempo. E alguns pacientes diabéticos tipo 2 também a gente não pode esquecer deles que utilizam insulina no dia a dia, né? Então, eles são diabéticos tipo 2, mas eles precisam da insulina também, assim como pacientes diabéticos tipo 1, porque ele não tem a produção adequada da insulina. Se o diabético tipo 1 parar por um dia de aplicar insulina, possivelmente ele tem uma chance muito grande de entrar em cetoacidose e às vezes de entrar até em coma. Ou seja, diabético tipo 1 não pode ficar sem insulina. E o diabético tipo 2 que faz uso da insulina também não pode ficar sem insulina. Então vamos lembrar disso. Se o seu médico passou a sua medicação, não saia da sua medicação, porque os riscos são muito grandes. Então, por mais que as pessoas falem pra você que diabético tipo 2 pode vir em algum momento da vida parar de utilizar insulina, que assim, só você e seu médico podem saber disso, só o tratamento ali, ó, tá entre você e seu médico, ninguém pode falar pra você que você pode sair da sua insulina. Existe o risco de, se você parar de tomar a insulina, você pode entrar em cetoacidose. Então fica atento nisso, é importante, e o fator de risco da cetoacidose é parar de tomar insulina, é tomar insulina inadequadamente, tá? Não existe sintoma específico para cetoacidose, tá? Não tem nenhum artigo que fale sobre sintomas da cetoacidose. Porém, a gente tem o sintoma da hiperglicemia, que uma pessoa que não faz ponta de dedo, que não mede a glicemia capilar, que não faz esse acompanhamento, não vai saber. Por isso que eu estou falando aqui para vocês dos sintomas da hiperglicemia. E quais são? Sede excessiva, boca seca, essa sensação de que você tá com sede o tempo todo, quer beber água o tempo todo. Por causa disso, você vai ter a polidipsia, né, que é o aumento da urina. Isso é um sintoma da hiperglicemia. Quando você vai muitas vezes no banheiro ou você tá o tempo todo fazendo xixi, é porque você tá bebendo muita água e provavelmente é porque você tá com hiperglicemia, né? Por que que isso acontece? A gente já tinha explicado aqui pra vocês. O nosso sangue, ele tá com muita glicose ali circulante e ele tenta liberar essa glicose de alguma forma. E o que que ele faz? Passa essa glicose pelos rins. Passando essa glicose pelos rins, vai pra nossa urina, porque ele filtra um pouquinho, é pouca coisa, tá, gente? Ele vai filtrar um pouco dessa glicose para nossa urina, e aí por isso que pode aumentar a questão da candidíase também, porque vai urina doce. A urina vai com gosto de mel, gente. Inclusive, no passado, muitos anos atrás, o diagnóstico do diabetes era testado através de provar a urina do paciente, porque era doce. E é por isso que crianças diabéticas às vezes são diagnosticadas porque tem formiga na fralda. Então, gente, o nosso corpo tenta liberar essa glicose pela urina e ele faz a gente beber mais água para ele conseguir filtrar essa glicose pelos rins para liberar na urina. Aí a gente também tem mal-estar, vômito, dor abdominal, dor de cabeça é uma coisa comum também, confusão mental é comum na hiperglicemia. Se ficar por muito tempo a hiperglicemia, você acaba perdendo peso, porque eu falei aquele negócio lá de nosso corpo tentar quebrar células de gordura e quebrar células de proteína do nosso corpo, então ele pode digerir até músculos do nosso corpo, então a gente perde músculo sim se a gente ficar sem insulina. Aí a gente tem a visão turva, os olhos com sensação de ressecamento, esse é muito comum, eu fico com o olho muito seco quando eu tô com hiperglicemia, né, lógico, todo paciente diabético pode experienciar a hiperglicemia, não é uma coisa que, meu Deus do céu, eu tô com hiperglicemia, eu vou morrer, não, pode acontecer, mas não pode ser comum, não pode ser parte do seu dia a dia, tá? E aí vem um sintoma que pode vir a ser um alerta para você ficar atento em relação à cetoacidose. Você muda o seu hálito fica com cheiro de acetona, porque as cetonas do nosso sangue, esse sangue ácido, causa esse hálito de acetona.
Então, se você tiver com gosto de acetona na boca, sem ter chegado perto de acetona, sem ter gerado acetona, e você tá com mau hálito, pode ser sintoma de hiperglicemia, pode ser sintoma que tá te avisando aí de uma cetoacidose que está por vir, tá? Se o paciente tá sentindo sintomas agudos da cetoacidose, é importante que ele seja rapidamente levado para um pronto-socorro para avaliação, tá? E aí vem o caso. Como que a gente evita a cetoacidose? Primeiro de tudo, faça a aplicação correta da sua medicação. Toma a sua medicação, toma a sua insulina. Gente, pelo amor de Deus, siga o seu tratamento. O diabético tipo 1 não pode ficar sem tomar insulina. Pode até não precisar, assim, não sei em que tipo de alimento você não vai precisar aplicar insulina bolos, mas você vai ter que tomar a sua insulina basal. Nosso corpo não tem insulina, especialmente do diabético tipo 1. A gente não produz insulina, então não adianta nada a gente ficar sem tomar insulina, tá? Aí a gente também tem a realização das medidas da glicemia capilar, ou seja, fazer a nossa pontinha de dedo, usar o nosso sensor, enfim, seja qual for a forma que você usa para acompanhar a sua glicemia, use-a e use-a da melhor forma possível. Se você faz ponta de dedo, faça a sua ponta de dedo. Diabético não pode furar o dedo uma vez por dia, especialmente não diabético tipo 1, tá? Não é adequado, não é ideal pra gente só uma vez por dia. Faça mais vezes, pelo amor de Deus. E aí a gente tem também o acompanhamento médico regular, tá? Obviamente com um especialista, com uma pessoa que entenda do nosso tratamento, que saiba quais serão as medidas necessárias para melhorar o nosso controle glicêmico. E por último aí a gente tem a alimentação balanceada, se possível com acompanhamento nutricional e também atividade física, que isso ajuda bastante o nosso controle glicêmico. Mas em primeiro lugar tá sempre a insulina, tá sempre a nossa medicação. Fazer essas coisas ajudam, mas elas não vão tomar conta de tudo, ou seja, se eu comer um prato sem carboidrato, eu vou precisar, se tiver proteína e tiver gordura, eu vou precisar aplicar insulina, a menos que eu coma um prato só de salada. Só que ninguém se nutre com um prato apenas de folhas, não é mesmo? Então, prestem atenção nisso, sempre em primeiro lugar está o nosso controle glicêmico, está a nossa aplicação de insulina. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje sobre cetoacidose diabética. Você já ouviu falar sobre cetoacidose? Você sabia que ela podia ser uma causa de coma e até a morte? Enfim, se você descobriu isso a partir desse vídeo, me conta aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo se você gostou. Curte e me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre aparecendo todos os dias falando com vocês, mostrando meu dia a dia, minha rotina e tudo mais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.